Estamos de volta ao programa Segurança e Cidadania, falando hoje sobre segurança pública de maneira geral, com o Dr. Milton Marculino, promotor de justiça e professor de Direito Penal e Processual Penal. Dr. Milton, falamos então no primeiro bloco sobre a questão da criminalidade e agora eu vou para um ponto mais polêmico. Nós vemos que muitos meios de comunicação, sem ficar nominando, mas culpam a polícia por isso. Falam que o Brasil tem a polícia que mais mata. Qual é a opinião do senhor sobre isso? É que o Brasil tem a polícia que mais morre. E o homicídio, por ser assim, um crime no extremo, eu não vejo uma reação da população com a morte de um policial. Acho que a morte de um policial teria que ser algo que teria que mover o coração da sociedade. Porque é aquele cidadão que sai de casa para entregar a vida dele pela nossa. E numa situação, nem é numa situação trágica, é numa situação de confronto, numa situação em que um bandido, para poder continuar percorrendo a criminalidade, ele vem ceifar a vida de um policial. E hoje o que a gente se vê? Um policial morre, normalmente a corporação, os colegas se comovem, faz aquilo, mas eu não vejo a população se revoltar. Eu me revolto. Quando eu vejo um policial morto, eu passo, olha só, gente, a pessoa ali entregou a vida dele em favor de tantos nós, isso não pode acontecer no nosso país. E até por um aspecto também lógico de defesa, né? Porque se eu tenho um policial que quer fazer a defesa da sociedade, ele está ali para me defender, e ele é morto brutalmente, ou seja, que dirá quanto a mim? Né? Ou seja, se a representação do Estado é tratada dessa forma, como não se indignar? Mas, por outro lado, como o senhor bem colocou, né? Se perguntar para a sociedade qual foi o último policial morto, sabe? Quantos policiais morreram? Dados que parece que ninguém sabe. É verdade. As pessoas estão mais preocupadas com a vida daquele que tentou contra o policial, porque, regra geral, num confronto em que há o policial e existe o bandido, e o bandido morre, foi justamente porque ele quis matar o policial, ele estava tentando matar alguém, e o policial, regra geral, ele age em legítima defesa. E essa, inclusive, é uma interpretação que tem que ser dada hoje em favor do policial. Que, regra geral, o policial age adequadamente, ele age de forma moderada. Os requisitos, inclusive, da legítima defesa sempre se encontram. E hoje, o que eu tenho visto é que tem se dado hoje uma interpretação completamente equivocada quanto a isso. Até você podia explicar esse instituto para o telespectador que está nos assistindo, ou seja, como que é conceituado, o que é legítima defesa, que se a pessoa tem aquela arma e fala assim, não, mas o policial não precisava ter atirado, fulano ele estava, sabe, com uma faca, porque o policial atirou. Como é que funciona a legítima defesa para quem está nos assistindo? Certo. A legítima defesa existem 5 requisitos. É necessário que haja uma agressão injusta, que ela seja atual ou iminente, que a pessoa esteja na defesa de direito seu ou de outrem. É necessário que ela haja de forma moderada, utilizando os meios necessários. Certo. Isso, às vezes, falando assim, cria um tecnicismo muito grande para quem não compreende o direito. Mas nós que somos operadores do direito, no que se refere a confronto entre policial e bandido, existem 2 requisitos que têm que ser dado uma interpretação diferenciada. O que se refere à moderação e à iminência dessa agressão. Eu cheguei a ouvir o absurdo que um policial só pode efetuar um disparo quando ele recebe um. Isso repercutiu bastante. Eu nunca vi um policial morto conseguir repelir uma agressão a uma pessoa atirada. Então, olha só. Primeiro, moderação. O que é ser moderado? Você tem que agir até que aquela agressão seja cessada. Agora, imagina nós, em que assaltantes acabaram de assaltar o banco, acabaram de assaltar um veículo, estão com armas, pegam, a polícia chega, faz um cerco. Essas pessoas não param, sai o policial em perseguição. Então, o bandido já está ali na iminência de atingir o policial e o policial não pode atirar? É lógico que o policial pode atirar. A agressão ela é iminente. A qualquer momento, um dos meliantes pode atirar no policial. Por que o policial não pode atirar? Pode atirar.
Ele está ali defendendo, ali ele está defendendo o patrimônio que foi roubado, ele está ali no estrito cumprimento do seu dever legal, prendendo aquela pessoa que está fugindo das regras impostas na nossa sociedade. Por exemplo, num confronto mesmo em que existe uma troca de disparos, que tem 3, 4 policiais, tem 3, 4 bandidos, e às vezes você se depara com um daqueles bandidos que está ali com 10 disparos. Fala assim, nossa, isso daí foi execução. Não, não foi execução não. Se são 4 policiais, existe uma regra que o policial, na hora de efetuar um disparo na defesa da sua integridade física, da sua vida, ele tem que efetuar um disparo, um tiro duplo. Que é para poder realmente acabar com sempre aquela... Pou. Sempre é isso. Então, se tem 4, se dos 4, cada um dá um tiro duplo, aí são 8 disparos. E se um desse resolveu dar mais um tiro duplo, aí são 10. Então, agiu de forma moderada. Agora, para que nós vamos abarrotar o Poder Judiciário? Vamos denunciar um policial desse que saiu para proteger a nossa sociedade, que matou um bandido na legítima defesa, para que ele seja impedido de ser promovido, porque nós sabemos que o policial ele é impedido de ser promovido quando tem processo criminal, fazer com que nós arrolemos testemunhas, levemos pessoas à justiça, até as barras do tribunal do júri, sabendo que no final é caso de absolvição. Ou seja, tem que escolher, né? De que lado, quem que você quer defender? A sociedade ou o criminoso? Então, eu, por exemplo, como promotor de justiça, regra geral, assim, são realmente raros os casos que eu denuncio um policial. Existe confronto, a pessoa atirou no policial, a pessoa foi morta, eu não vou ficar ali preocupada se a pessoa foi morta com 6, com 8, com 4, com 5, não. Eu vou analisar as condições, sabe por quê? A pessoa, para ela poder ter uma análise dessa circunstância, ela tem que tentar viver. Eu, particularmente, eu já fiz curso de tiro. Isso é interessante, que muita gente que atua, às vezes não teve experiência, nunca pegou uma arma. Passa numa pista, eu quero falar assim, naquele curso de tiro que policial você passou, e que eu passei, passa numa pista daquela para você ver o estresse. Você sabe que você está numa pista, você sabe que não é bandido, que vai colocar uma foto de uma pessoa ali, que vai ter uma foto da vítima, e você está ali, e a pessoa gritando aqui do seu lado, você treme. Seu coração, o batimento cardíaco dele, ele é elevadíssimo. Então, se você passa por aquilo ali, você já vê aquela situação de estresse que é muito grande, por mais preparado que você esteja, quanto mais na situação real. Quando tem tiro do outro lado. Então, é essa visão que eu, como promotor de justiça, tenho. Por isso que, regra geral, eu arquivo. O inquérito chegou, eu promovo o arquivamento desse inquérito. Eu falei assim, foi confronto. Aquele confronto, nós não estamos falando de nada armado, mudando gente do local, não, confronto normal. Confronto normal é caso de arquivamento. A gente não tem que... O que acontece? O policial, hoje, ele está com medo de agir. É isso que é um ponto que eu ia entrar. A motivação do policial ali. Como é que o policial vai estar motivado? Como é que ele vai sair de casa para poder defender a sua vida, a minha vida e a própria vida dele? E se nessa ação ele é processado? Não. Nós temos que estar do lado do policial, apoiando. Por exemplo, aonde eu atuo, o policial sabe que o Ministério Público é parceiro dele. Eu estou ali de mãos dadas com ele. Ele está agindo em defesa da sociedade, da qual eu represento e atuo. Então, quando ele age dessa forma em prol da sociedade, eu, como representante da sociedade, eu vou dar apoio que ele merece. E o apoio que ele merece nessa situação é promover o arquivamento. É porque é impossível a gente separar as coisas, que a partir do momento que a gente vê até a forma que a notícia ocorre, né, doutor Milton? A gente vê que, ó, policial mata jovem, sabe? E muitas vezes sem passagem. Entra aquilo que o senhor falou no primeiro bloco. Né? Ou seja, a pessoa começa furtando, quando ela consegue finalmente ser presa, é porque já tem uma ficha extensa aí que sequer tem registro dela. É verdade. E aí quando sai a notícia, policial mata, isso tudo desmotiva demais. Com certeza. Mas aqui, nós não estamos aqui, vamos assim, dando carta branca para que o policial saia matando todo mundo. Não, não é isso. É para o policial agir da forma que tem que agir e da forma necessária. E, obviamente, na hora que o bandido vier com tiro, ele não vai com flor. Exatamente. Entendeu? Então ele tem que ter essa segurança na ação dele. Saber, eu agi, eu defendi a sociedade, eu defendi o cidadão de bem e defendi a minha própria vida. Então ele tem que ter essa segurança, e essa segurança nós temos que passar para ele. Agora, com essa experiência que o senhor teve, ou seja, nós tivemos, até com a emenda constitucional 45 de 2004, uma mudança no julgamento. Que antes o policial que era acusado de matar alguém era julgado pela própria justiça militar, e depois disso ele passou a ser julgado pelo tribunal do júri, ou seja, o povo está julgando o policial.
para o policial, para a defesa dele, que é um ponto que o senhor está colocando, isso foi bom ou ruim? Qual a experiência que o senhor... Quantos anos o senhor tem de júri? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Qual a experiência que o senhor tem? Isso, o fato do júri julgar o policial, isso foi bom ou ruim? Foi ótimo. É a população julgando o policial. A população, quando ela olha o homicídio, ela não olha com tecnicismo. Ela não precisa olhar com conhecimento jurídico. Normalmente, quando o jurado está analisando, ele se coloca na situação do réu e ele se coloca na situação da vítima. E ele vai analisar quem é a vítima, ele vai analisar quem é o réu. Eu acredito que a população tenha muito uma visão parecida com essa que o senhor colocou, né? Não, com certeza. Seja de falar assim, olha, estou me colocando num lugar, como o senhor colocou no primeiro bloco, né? Muita gente fala daquele que foi preso, mas e a vítima que teve o dano permanente? Ela consegue ver o outro lado também. Nessas circunstâncias, eu já participei de júri, inclusive que houve até uma execução, né? Algo assim que é raro, né? Houve realmente uma execução de uma pessoa e essa pessoa era bandida. E a população absolveu. Absolveu porque o cara era bandido. Sabe por quê? Porque a população está cansada. A população está realmente cansada. Hoje a pessoa ela é presa, o que aparece nas redes? A população pegando a pessoa e linchando. E até matando. Por quê? Porque a população está cansada. A população quer um Estado que seja realmente legítimo e que seja rígido com a criminalidade. Se o Estado não for rígido, eu vou falar uma coisa para você, nós estamos tendenciosos ao caos se ele já não estiver acontecendo. Tom Milton, então, em nome da equipe do Programa Segurança e Cidadania, agradecer pela sua presença, pelas suas colocações, ou seja, eu tenho certeza que quem está nos assistindo em casa conseguiu se identificar nessa defesa dos valores, na defesa das instituições policiais e na defesa das vítimas, que são lados pouco vistos. Muito obrigado e agradeço a você que nos assiste pelo prestígio da sua companhia e até breve.